Há uma questão ética envolvida, sim, de você vir a público e não ter toda a informação possível, não ter, ou mesmo que aquela informação, ela efetivamente vai alterar o que na vida do cidadão, na vida das pessoas? Da pessoa sair, eu falei, ó, seria um favor não voltar mais aqui. Porque gente dessa laia eu não quero. Porque já pensou, se tem várias pessoas aqui, uma pessoa dessa pode, como se diz, pode prejudicar eu perante outras pessoas que estão aqui. Na grande maioria das vezes o que a gente registra é algo normal. É um farol de carro distante. Em Iporanga, por exemplo, tinha uma luz que ela era intermitente, que ela ficava piscando, que não existia lá. Todo mundo, os moradores da região não diziam que nunca viram aquela luz lá. A gente fotografou, registrou e depois, fazendo a pesquisa, a gente descobriu que era uma torre de telefonia nova que tinha sido instalada a alguns quilômetros de distância. A ufologia como busca de vida extraterrestre, ou a possibilidade de vida extraterrestre estar visitando o nosso planeta, ela existe baseada em 5% ou menos dos casos que a gente vai considerar como evidência, porque de fato a maior parte do trabalho dos ufólogos, 95% das vezes ou mais, é desmistificar outros tipos de fenômenos que foram confundidos. Algumas fraudes são para promoção, que eles chamam de promoção viral. Às vezes vai lançar algum filme, algum vídeo, algum produto, fazem um viral. Eu já vi fraude que o cara fez que ele queria mostrar como ele era capaz de fazer um vídeo digital real. Alguns querem simplesmente aparecer. Gente que quer aparecer e outros que querem acreditar. A maioria das vezes são erros de interpretação, são fenômenos naturais ou mesmo aeronaves convencionais que foram filmadas, às vezes até em situações peculiares ou diferentes, que dão margem à interpretação para um leigo ou para uma pessoa, um entusiasta da ufologia, interpretar como outra coisa. Muitas vezes as pessoas veem coisas e acreditam que estão vendo aquilo, mas de fato não estão vendo nada. Sou ilusionista, essa é a minha profissão. Então aqui eu tenho um ponto vermelho, certo? Do outro lado eu tenho 2 pontos. Do outro lado eu tenho 3 e do outro lado eu tenho 4. É simples e fácil, certo? Aí é que tá, você tá olhando e falando assim, puxa, mas como que eu vi isso? Só tem 2 lados. Vou fazer mais devagar. De um lado eu tenho 1 ponto, do outro lado eu tenho 2, do outro eu tenho 3 e do outro lado eu tenho 4 pontos. Isso tudo é muito interessante. O que acontece? Quando você olha para o céu, às vezes você acredita que está vendo algo. Na verdade, eu mostrei para você 1 ponto. E quando eu fiz esse movimento, eu disse que tinha 3, mas você não viu o 3º ponto. Então a nossa mente acredita que está vendo o 3º ponto. Em alguns casos, cara, ufólogos querem aparecer. O cara quer aparecer num programa de televisão, quer aparecer num jornal, numa revista. Então ele inventa. Ele tenta fazer um negócio bem feito para vender a imagem dele. Acontece. E assim, aí você fala, ele é ufólogo? Pô, eu já tenho minhas dúvidas. Do ponto de vista dos ufólogos, eu acho que há um compromisso ético com a verdade. As pessoas
As pessoas estão vendo coisas e pedem que nós demos nossas respostas ou identifiquemos o que elas estão vendo. E aí a ética do ufólogo é com a verdade, né? Em mostrar do ponto de vista da pesquisa, do conhecimento dele, da experiência de pesquisa do ufólogo, se aquilo que ela está dizendo pode ser de fato um fenômeno inexplicável, algo novo, né? Algo alienígena ou de qualquer outra origem, ou não. Se é um fenômeno convencional, se é um fenômeno natural, que naquele momento, com base no seu background cultural, aquela pessoa não teve elementos para diferenciar. Então, acho que essa deve ser a força motriz do ufólogo quando pesquisa. Lembrando que, assim, o que define que você é ufólogo ou não é basicamente a própria comunidade ufológica. Não existe uma profissão, uma regulamentação. Então, assim, os ufólogos profissionais, vamos dizer assim, que acabam aceitando você no meio, o seu trabalho, a sua pesquisa, e te definem como ufólogo ou não. Oficialmente não existe a profissão. Ufologia, lamentavelmente, esse é um problema muito sério. A ufologia ela não é considerada profissão nada. Ela é um hobby, ponto final. Não tem como. Aliás, todos os custos que você tem numa pesquisa ufológica, não tem nenhum... Até hoje, com todo esse tempo, eu nunca tive conhecimento de um mecenas bancando uma pesquisa ufológica. Falta de trabalho. Na nossa área existe muito isso. Entendeu? Então tem muita decadência. Durante o ano aí, acho que a firma de calçados, ela trabalha acho que 6, 7 meses ao ano. É muito. Aí nesse período, o que acontece? Aí vem a dispensa, né? Então já tenho muitos amigos que trabalham na área de calçado que eles desistiram devido a isso. Porque ele não tem um chão firme para que ele possa assumir um compromisso. Porque como é que ele vai entrar numa dívida, num crediário, sendo que ele mal sabe se vai fechar o ano integral no emprego? Hoje o sapato é tudo feito em máquina. O pato você põe um de um lado e sai do outro. É que está a extinção. Sei lá, é que as fábricas grandes, na verdade, que trabalhavam muitas pessoas, mudou, né, de São Paulo, né? Então aí aqui em São Paulo ficou muito sapateiro, não tem onde trabalhar. A maioria das fábricas foi para o interior. E muitas fábricas que empregavam bastante funcionário aqui em São Paulo também fechou, né? Porque hoje você vai numa picadinha, numa loja da frente, aí você compra um sapato barato. Só que a pessoa que tem problema no pé não vai lá, não consegue pôr um sapato no pé. Não valorizam, né? Tem muita gente que chega aqui, não conhece o trabalho e acha que é caro, que... Eu acho isso um desrespeito, não valorizar o trabalho. Ele não é tão valorizado igual os outros produtos que tem por aí. Portanto, que todos nós, né, usamos o calçado, mas não somos tão valorizados. Porque a gente faz o calçado aí, as pessoas chegam e acham que é simples, entendeu? Se assustam em termos de valor, acham que é tudo igual, acham que não tem diferença nenhuma. Eles acham que depois do calçado pronto, pôs no pé, ok? Não precisa de profissional, não precisa. Quem conhece tudo tem sua artimanha. Para fazer uma montagem no calçado, se você vir, talvez ele tenha mais item do que o próprio automóvel. Não tenho vergonha de falar de ufologia desde que a pessoa seja um interessado sobre o assunto. Se eu for falar com você sobre ufologia e eu perceber que você tá levando aquele assunto num assunto meio engraçado, meio, o cara é meio pancado, aí eu já me limito ali com você e ali eu paro o assunto. Lá no trabalho, esses dias, uns 20 dias atrás, 30, a hora que uma das pessoas descobriu assim que eu era ufólogo, falou assim: cara, sempre quis conhecer um ufólogo, então você já ficou maravilhado. E eu descobri que ele participava do chat nosso lá de 98, ele entrava no canal UFO, ele era um dos participantes do canal UFO, estava trabalhando comigo. Então esse daí, por exemplo, foi uma reação legal. Outros falam assim, isso é coisa de louco. Aí começa, e aí, viu o ET hoje? Então assim, tem de todo tipo de piadinha. Virou festa, porque isso ainda hoje, quando aparece o caso ufologia,
em qualquer tema sempre dá, e principalmente já parou, eu acho que diminuiu muito do que ocorria anteriormente, há uns anos, uns 10 anos atrás, até por aí, que o ufólogo era pô, você pesquisa disco voador? Ah, você é louco, você é visionário. Eu acho que hoje não é mais isso, entendeu? Porque existem pessoas, assim, veemente quando eles afirmam que eles viram. Você sabe que ele não viu nada, mas tem todo um sustentáculo atrás que não deixa você nem chegar perto e falar, meu, você não viu. E você não vai ser aquela pessoa nunca que vai chegar e falar, bicho, sabe isso que você está pregando com ferro aí? Não é verdade. As irmãs Valquíria e Liliane e a amiga Kátia voltavam do trabalho para casa e resolveram cortar caminho passando por este lugar no bairro Jardim André, quando de repente a atenção delas foi despertada por uma estranha criatura que tentava se esconder ali. Apavoradas, saíram correndo. Não tem como a gente não falar do caso Varginha. É o caso mais famoso brasileiro, um dos mais famosos do mundo. Assim, num resumo básico, a gente está falando de uma possível captura de 4 seres. Possível. Novamente, não estou afirmando. Temos evidências, temos testemunhas, temos depoimentos de militares, temos uma linha do tempo que diz que leva a crer nisso. Tem muita coincidência no caso e muito desmentido no caso. Então esse eu acho que é o caso mais famoso. Virou chacota já em vários aspectos, mas desde o seu início ele tem lá uma componente de mistério muito forte, com a qual o Exército na época não soube lidar, né? Deu algumas respostas evasivas, que acabaram por mais adicionar o componente de mistério, de dúvida sobre o caso, do que esclarecer. E um outro caso muito, muito bem pesquisado aqui no Brasil foi o caso do chupa-cabras. Vendo a pesquisa, você não consegue falar, meu, aquilo foi ataque animal. Não dá pra você concluir isso. Eu não consigo te dizer que foi um extraterrestre, mas eu não consigo te identificar o animal que fez aquilo. Eu não consigo identificar pra você um animal que arrebenta uma grade de portão e sai andando. E consegue evitar uma câmera filmadora de infravermelho. Consegue desviar da câmera depois de fazer o ataque. Eu desconheço. Matteo, sì, sono dentro fa rato che sono dentro che stai cuidando che sì, tia. Ascolta, non sento no? Deus! Eu acho que dentro da falta de ética está o desamor. É que são formas de falar as coisas, né? A ética é uma palavra muito dura. É uma coisa muito... às vezes as pessoas entendem de uma forma... Se a coisa for explicada de uma forma mais suave e não menos correta e não menos séria e profunda. Que eu acho que é a questão do amor mesmo, amor e desamor, ética, respeito e agir corretamente de acordo com os parâmetros que foram criados, claro, por alguém. Mas tem questões que eu acredito que deveriam ser também mais discutidas e coisas que deveriam ser mais abertas, porque esse negócio da palavra ética ser uma coisa dura acaba limitando. Tem uma música do Tom Zé, né? Que chama Complexo de Épico. Que ele fala que todo compositor brasileiro é um complexado. Porque tem essa mania de falar tão sério, e sorrir tão sério, e amar tão sério, e chorar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vai ser sério assim no inferno. Eu acho isso maravilhoso, porque isso é muito...
define muito bem assim o povo artista brasileiro. Não todo mundo, né? Mas bastante gente. Pra que então você calma, né? Tem muitas boutiques que vêm aqui querendo que eu faça o sapato, 20, 30 pares, eu não faço. Não faço mais pra ninguém. Não faço. Prefiro fazer as minhas encomendas, eu pago todo mundo, não devo nada pra ninguém. E trabalho com gosto. Eles querem um preço acessível lá embaixo, não valoriza quem faz e paga como quer. E eu não. Teve casos de eu entregar a mercadoria na quarta-feira e fui no sábado receber quase 4 mil reais. O cara tinha fugido, tinha ido embora a loja, lá no Jabaquara. Então eu perdi quase 4 mil reais faz 5 anos, mais ou menos. Lugar pequeno assim, você tá vendo sair tudo, né? Por exemplo, eu trabalhei, a última firma que eu saí mesmo, eu fazia essa parte, que é só a parte de cima aqui, né? A parte é só costura. Aí você faz e joga na sacola e já ia para outra seção, para outro lado, você nem vê o sapato pronto. Quando você vai procurar o que você fez, já foi. E aqui às vezes a gente faz aqui, aí termina ali, você dá uma olhada. Então você vê, mas fábrica na correria, na produção, que a maioria dos lugares hoje de calçado é por produção. Só assim que não, né? Sob medida não. Aí aquele cara que tem mais tempo de firma, você entra novo na firma, o cara não quer que você pegue um serviço bom, quer um serviço bom só para ele. Esconde o serviço, dá o bom. Assim tem tudo. O que eu percebi era o seguinte, né? Os nossos concorrentes, eles viam que nós estávamos lançando algum modelo, aquele modelo estava, né, bombando no mercado. Jamais ele ia lá e catava e já lançava também. Sapateiro é comum, igual aos outros, mas a maioria do lugar você vira as costas e o nego tá tentando pau. Na sua frente ele é um e por trás ele é outro, entendeu? Você está aqui, ele é teu amigo, você vira as costas e fica falando atrás das suas costas, entendeu? Então, eu acho que isso é um mau caráter. Você sabe que o funcionário ele tem que estar sempre tranquilo, né? Para que venha produzir melhor. Agora, o funcionário, se ele está sob pressão, entendeu? Jamais ele irá produzir. Ele já vem com bronca, já vem equivocado, entendeu? E tudo que ele faz não sai com qualidade, entendeu? Então ele tem que ficar à vontade, mas dentro do respeito, tudo, óbvio, né? Acho que ele tem que entender também esse lado, né? Se a gente brincar, porque ninguém pode trabalhar sem brincadeira. Se você sair de casa para trabalhar, você entra dentro. Isso aqui é a vida da gente aqui dentro. A gente vive mais a vida dentro dessa padaria do que em casa. Se a gente não tiver um ambiente bom, não dá para continuar. Chamada a Noite Oficial dos OVNIs, 19 de maio de 86, onde 21 objetos apareceram no espaço aéreo de Rio e São Paulo, foram captados no radar, foram perseguidos por caças, né, e ficou por isso mesmo. A Força Aérea disse que ia soltar um relatório alguns meses depois com esse episódio todo, dizendo que eles não deram entrevistas coletivas antes desse relatório, dizendo que não tinha explicação para aquele fenômeno, que os pilotos observaram aqueles objetos, seguiram aqueles objetos, mas que não conseguiram mais do que isso, e ficamos no final sem relatório, nunca foi emitido um relatório a respeito disso. Então assim, sempre houve esse interesse militar.
Hoje, alguma informação está vindo à tona, mas não toda a informação, não a informação com os principais casos de fato. O senhor acredita em seres extraterrestres com entendimento capaz de Não, essa pergunta não se trata de acreditar ou não. Nós só podemos dar informações técnicas, né? As suposições são várias. Tecnicamente, eu diria aos senhores que não temos uma explicação. Agora, nós vamos obter os relatórios do DACTA, não tem objetivo nenhum de esconder nada da imprensa. Eu acho que a questão ética de divulgar, não sei, porque não tem por... Eu acho que assim, se não fosse simplesmente por questão de evitar o pânico, eu não vejo por que não divulgar. Eu acho que a confirmação de vida fora da Terra é a descoberta da raça humana. Vai ser a maior descoberta da história da humanidade. Acho que por questão ética, não. Eu acho que é mais, minha opinião, eu acho que é mais por questão de medo. Medo não deles em relação à situação, medo da população entrar em pânico. Porque assim, não dá pra você saber como as pessoas vão reagir. Ganhou espaço nas mídias e tal, mas lá atrás talvez fosse um problema. Hoje, não acho que seja toda a explicação para a manutenção do segredo, né? Há outras coisas. A questão de passar uma imagem que não está conseguindo proteger o espaço aéreo, proteger os cidadãos, talvez, mas eles já liberaram informação suficiente para saber que é um fenômeno que está acontecendo, independente da nossa defesa, independente das nossas possibilidades de evitar isso, dos impostos que a gente paga para criar um sistema de defesa no país, ou no Brasil, ou em qualquer outro país. Tem muita coisa que fica oculta. Eles não liberam 100%. Então, tipo, caiu um objeto não identificado, eles vão te mostrar 60% daquilo e mandam você pesquisar. E os outros 40% tá onde? Tem que mostrar o 100% pra gente realmente saber se aquilo ali é um objeto que veio fora do espaço, se é alguma coisa, se é alguma experiência do exército, se é alguma coisa, né? Eu acho que o assunto ele não tem tangibilidade suficiente para exigir um posicionamento oficial maior do que simplesmente nos casos isolados, né? Aconteceu tal caso, tem esse documento, tem aquilo, porque não creio que os militares tenham muito melhores respostas que os ufólogos. Trabalho das meninas da faculdade, ó. Olha só. As meninas, ela quer a peça ali, mas a peça não dá para ser colocada. Quer dizer, ela faz um sapato, aí é difícil para a gente acompanhar, porque ela não faz para usar uma produção, né? Às vezes ela faz um sapato que não vai nem entrar no pé, mas você tem que fazer. Isso aqui não, é só para trabalho, só para demonstração, ó. Olha. Elas fazem os desenhos, mas não tem noção como é feito o sapato. Tem muitas que nem a forma tem, palmilha, não tem nada. Tem o desenho. E eu que tenho que me virar. E aí a nota 9,5, 10, quem tira é elas, né? Esse salto ornamental aqui tá fora. Não dá segurança para andar. A semana retrasada saiu um aqui que o salto era de pedra. Cada sapato estava pesando, acho que 2, 3 quilos um pé. Completamente estranho aquele ali. E a menina falou que ia usar, né? Então. Fizemos um que ele era todo de pelo e o salto dele era tipo a pata de uma vaca, de osso mesmo. Pegar, você ia mandar ele sentar aí e fazer um sapatinho, um chinelinho pra ele, né? Mas não ia acreditar que ele veio de lá, não. Eu acredito que existe um ser fora da Terra, não é só nós que somos, não. Que já foi extinto, que a Terra também vai ser extinta, está começando já a falta de água. Faltou a água no universo, acabou o ser vivo. É o que vai acontecer com a gente também. Eu não sei, dizem, né? O que se pensa, existe. Mas eu, particularmente, nunca pensei nisso. O que eu penso, e tenho muito, é Deus. Eu acredito num Deus, você acredita num Deus que você nunca viu. Ele não é verdade? Você já viu ele? Então, mas você acredita. Nunca vi um ET.
Eu entrei, nunca vi. Eu já vi objetos luminosos, que no meu conhecimento não deveria existir aquele objeto luminoso. Olha, disco voador mesmo não acreditaram. Eu vim passar a acreditar em alguma coisa quando os homens foram na Lua. Agora disco voador, isso pra mim é conversa de quem não tem o que falar. Agora, quando o homem foi para a Lua, passei a acreditar. Ali sim. Eu penso assim, a gente, como raça humana, nós estamos indo para outros planetas explorar. Por que não uma outra raça não pode estar vindo para cá? A gente fala, mas que tecnologia ele vai ter para viajar? Não tem como ele chegar a distância tão grande. Eu falo, gente, pensa o que a gente tinha de tecnologia 500 anos atrás. Imaginando, extrapolando o campo do que nós sabemos, imaginando que eles pudessem ter resolvido o problema da tecnologia para nos alcançar e realmente estivessem nos visitando, eu acho que eles estariam fazendo o mesmo que nós faríamos se estivéssemos visitando um outro planeta habitado. Estudando aquela forma de vida, como ele funciona, como se organiza, né, e se preparando para, quem sabe, em algum momento, quando aquela cultura estiver preparada, começar a trocar informação.